Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola de Oncologia. Para aqueles que já são nossos seguidores, meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando hoje, eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico e tenho tanto esse canal aqui no YouTube, que é a Escola de Oncologia, como lá no Instagram, o meu perfil pessoal, juliano.oncologia. Ano novo chegando e com isso muitos planos, a gente acaba fazendo metas e uma das metas que eu tracei é de nós reativarmos esse canal aqui do YouTube com toda a força, com muitas novidades. E um dos pontos que eu pensei é pegar o que faz sucesso lá no Instagram, lá no juliano.oncologia, e trazer para cá, que é as caixinhas de perguntas. Não, nós não vamos conseguir fazer exatamente como lá, em que eu respondo várias caixinhas, mas vou pegar algumas daquelas caixinhas que eu considero as mais interessantes, aquelas em que a gente precisa falar um pouco mais, conseguir discorrer um pouco mais sobre o tema, porque são temas mais complexos, são coisas mais difíceis que não cabem direito em um story, e vir aqui discutir com vocês, normalmente de 3 a 5 perguntas em cada vídeo. Minha ideia é de conseguir fazer 2 vídeos por semana, tomara que eu consiga, mas pelo menos um eu garanto que eu vou colocar aqui. Então, quem já nos acompanha, por favor, deixa o like, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. E hoje, no nosso primeiro vídeo, eu selecionei 4 perguntas, até porque tinha esse início para explicar para vocês como é que ia funcionar o trabalho agora, de que seria esse vídeo, né? Então, separei 4 perguntas, vamos falar sobre câncer de mama, vamos falar sobre câncer de pulmão, câncer de colo do útero e uma questão muito mais geral sobre o paciente que já teve câncer e a vida pós-câncer. Então, as perguntas que eu selecionei, todas elas foram colocadas pelos seguidores no Instagram e estou trazendo para cá, vou deixar elas, além de falar, eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente qual é a pergunta, para que todo mundo possa entender muito bem. Eu vou começar com uma pergunta que é de câncer de mama, que a seguidora fez, querendo entender o que a gente deve analisar numa biópsia pós-cirurgia do câncer de mama. Essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta que gera bastante dúvida entre as mulheres, sobretudo naquelas que fizeram quimioterapia antes da cirurgia e estão querendo entender melhor por que nós vamos reavaliar com essa biópsia, por que a gente vai pegar esse material e nós vamos levar para o laboratório. Pessoal, essa resposta ela vale tanto para quem fez a quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, como para aquelas mulheres que fizeram a cirurgia upfront, que foram direto para a cirurgia. Então, o primeiro ponto fundamental é entendermos o tamanho da doença, o quanto que nós temos de doença invasora. Isso vem tudo descrito no laudo do anátomo patológico. Além do tamanho, também será fundamental a avaliação da presença ou não do comprometimento linfonodal. Então vamos ver se nós temos câncer nos linfonodos, que são as ínguas, no caso do câncer de mama, que a gente vai avaliar as ínguas da axila, então debaixo do braço. Esses são os 2 pontos mais importantes, porque aí será a definição do estadiamento, que é o mapeamento do câncer no corpo, e são os principais fatores prognósticos, ou o principal fator prognóstico. Qual é o estadiamento? Quanto mais precoce for o diagnóstico, menor o risco de recidiva da doença. Além disso, nós vamos querer ver alguns outros detalhes importantes, como, por exemplo, a presença dos receptores hormonais, se eles estão positivos ou negativos. Então, aquelas mulheres que têm receptor hormonal positivo vão ser chamadas de um tumor luminal. Nós também vamos olhar o HER2, qual que é a expressão desta proteína, que pode ir desde uma superexpressão, uma expressão intermediária ou uma expressão negativa. Hoje, para quando a gente tem indicado a cirurgia, então que é um tumor inicial ainda, o que nos importa é saber se nós temos uma superexpressão ou uma expressão mais baixa ou negativa, vai ser englobado nesses 2 grandes grupos. Além disso, nós queremos saber qual é o grau do tumor, nós vamos querer avaliar a presença de invasão angiolinfática, a presença de invasão perineural, porque também são fatores de risco que nós vamos utilizar na avaliação do risco de recidiva desta mulher. Um ponto importante que daí só vale para quem fez a quimioterapia antes da cirurgia, nós vamos querer saber o quanto de doença sobrou. A gente consegue, existe um score
que avalia essa situação. Então esses são os principais pontos que nós olhamos numa biópsia após a cirurgia. Então relembrando, tamanho do tumor, presença de linfonodos comprometidos, receptores hormonais, o HER2, grau tumoral, presença de invasão angiolinfática ou perineural. Esses são os principais fatores de risco que a gente acaba olhando. Certo, pessoal? Então essa foi a pergunta sobre câncer de mama que eu queria trazer aqui para vocês. Quem está gostando desse vídeo, por favor, já deixa o like, é muito importante para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, mostre que é um conteúdo interessante para vocês. Segunda pergunta que chegou, que eu separei aqui, também uma pergunta de mulher, uma coisa bastante específica, que é para mulheres com câncer de colo uterino. A pergunta se refere se fazer a cirurgia de preservação de órgão, que seria a preservação da gestação, se isso é seguro. Então esse é um ponto bem específico para câncer de colo uterino, em que tumores iniciais, o tratamento ideal acaba sendo a histerectomia, que é a retirada de todo o útero. Porém, mulheres jovens que ainda têm o desejo de gestar e que a doença sendo muito inicial, a gente pode considerar sim fazer uma cirurgia de preservação da fertilidade. Só que para que isso seja seguro, nós precisamos estar atentos e cumprir alguns pré-requisitos. E quais são esses pré-requisitos? Primeiro, a doença precisa ser bastante inicial, tem que ser um estadiamento de 1A, no máximo até 1B. Algumas pessoas extrapolam até 1B2, mas eu acredito que até 1B1 seria o mais adequado. São tumores de até 2 centímetros de invasão. Além disso, um outro ponto muito importante, a mulher tem que ter o desejo de gestar. Nós não vamos fazer uma cirurgia de preservação da fertilidade se essa mulher não tiver o desejo de gestar. Terceiro ponto importante, idade. Normalmente nós reservamos essa cirurgia para mulheres com menos de 40 anos. Isso está relacionado à chance de gestação, está relacionado a riscos, possíveis riscos de malformações. Então, normalmente a gente interrompe essa idade em 40 anos, porém, se mostrou que pode ser seguro, sim, a gente extrapolar até os 45 anos. Outro ponto muito importante é o tipo de HPV que está causando essa doença. A gente diz que aquelas doenças causadas pelo HPV de maior risco, principalmente 16 e 18, estariam fora. A gente deveria, preservar essa estratégia para aquelas mulheres que têm uma doença causada por um HPV de menor risco. Outro ponto, as margens da ressecção da cirurgia têm que ser livres e com pelo menos 5 milímetros. Se nós não alcançarmos isso, não é adequado e a gente deve seguir com a cirurgia completa, que é a histerectomia. E um outro ponto que os livros acabam trazendo, mas que na minha visão ele já está excluído de uma forma inicial, é os linfonodos têm que ser negativos. Quando eu tenho um linfonodo positivo, eu já tenho uma doença mais avançada. Então a gente acaba trazendo essa informação do linfonodo também. Relembrando, então, tumores muito iniciais, 1A até 1B, no máximo 2 centímetros de tumor invasor, margens negativas, HPV de baixo risco e mulheres de no máximo 40 a 45 anos e que têm o desejo de gestar. Caso contrário, essa estratégia ela acaba tendo um risco maior de recidiva e não é adequada. A gente deve seguir com a indicação formal hoje ainda de tratamento, que acaba sendo a histerectomia, a retirada completa do útero. Certo? Então, já falamos sobre câncer de mama, já falamos sobre câncer de colo uterino, e agora, antes de eu falar sobre câncer de pulmão, mais uma vez relembrando, pessoal, quem está gostando do vídeo, encaminhe para os seus amigos, deixa o like, porque isso faz muita diferença para nós aqui no canal, para crescer, para que a gente consiga levar esse vídeo para mais pessoas. Sobre câncer de pulmão, a pergunta que chegou é a seguinte: doutor, por que algumas pessoas tratam o câncer de pulmão com comprimido, mas para mim não foi dada essa opção? Pergunta super interessante, com uma resposta muito complexa que eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bastante compreensível. Primeiro, nós temos que entender que hoje existem diversos tipos diferentes de câncer de pulmão. Então, a primeira coisa é entender
a diferença entre os tipos de pulmão. A primeira divisão que a gente vai fazer são em dois grandes grupos, os tumores de pequenas células e não pequenas células. Isso são doenças tratadas de forma completamente diferentes, englobadas em estratégias muito diferentes. Então, por isso que a gente começa fazendo essa divisão. Quando a gente pega os tumores não pequenas células, nós vamos precisar fazer a análise histológica do tipo de câncer que nós temos ali. Os dois principais, nós vamos ter os tumores epidermoides ou escamosos e os adenocarcinomas. Esses dois subtipos devem representar mais ou menos em torno de 90% dos tumores não pequenas células. Os tumores do tipo adenocarcinoma, nós já aprendemos que eles podem apresentar alterações específicas, alterações genéticas específicas, em que nós conseguimos desenvolver medicações que agem exatamente nessas alterações. Tão lembrado quando lá no início dos anos 2000 se falava sobre o tal do projeto Genoma Humano. O que era esse projeto Genoma Humano? Ele se propunha a fazer o sequenciamento genético das nossas células. Nós fizemos algo muito parecido com o câncer de pulmão, sobretudo com o adenocarcinoma de pulmão. A gente faz a análise de aproximadamente 350, 400, 450 genes, buscando entender se nós temos alguma dessas alterações já conhecidas e que nós temos medicações próprias contra elas. Uns exemplos, é uma sopa de letrinhas, né? Por exemplo, é a mutação do EGFR, é a mutação do ALK, seria a mutação do ROS e assim por diante. Algumas dessas mutações, quando presentes, sim, nós vamos poder fazer o tratamento com medicações específicas e as mais frequentes acabam sendo medicações orais, comprimidos. Então, a mutação do EGFR, presente em mais ou menos 15% dos casos de adenocarcinoma, a mutação do ALK, presente em mais ou menos 5%, a mutação do ROS, mais ou menos 1 a 2%, do NTRK e assim por diante. Então, essas medicações são medicações específicas contra as mutações. E se eu não tiver uma dessas alterações, utilizar o remédio, que a gente chama de droga-alvo, não faz sentido, porque ele não vai ter o alvo para atuar. Não vai conseguir te auxiliar em nada. Então, muito possivelmente, não foi te dado essa opção, né, para a seguidora que fez a pergunta, porque ela não apresenta a mutação. O que é muito importante que você que tem um adenocarcinoma de pulmão faça é checar com o seu médico se foi feita essa análise molecular. Hoje, no Brasil, nós temos acesso a essa análise molecular de uma forma gratuita. A indústria farmacêutica nos proporciona a realização desse teste, que é um teste bastante caro, que pode custar em torno de 5 a 10 mil reais. Então, um ponto bem importante. Então, falamos câncer de mama, câncer de colo uterino, agora câncer de pulmão, pergunta bem específica, e eu termino uma com a vida pós-câncer. É uma seguidora que colocou o seguinte: doutor, eu estou em remissão de um câncer de intestino há 2 anos. É melhor esquecer que eu tive o câncer ou viver pensando nele? E a minha resposta é nenhuma das duas coisas. Você teve um câncer, você fez o tratamento, você está em remissão. Excelente! Esperamos que essa doença nunca mais volte para te incomodar, é isso que a gente quer. Mas nós temos que ter um cuidado. A gente precisa fazer o acompanhamento, porque sim, infelizmente, a doença pode recorrer, e fazer um diagnóstico da recorrência num momento precoce faz toda a diferença, aumenta as minhas chances de te entregar um tratamento efetivo. Eu não estou dizendo com isso que você deve viver pensando na doença, porque isso também não é adequado. Muitas pessoas acabam vivendo só para o câncer, pensando no câncer, não fazendo planos, não conseguindo sair dessa espiral de medo por causa, porque a recidiva pode acontecer, então eu tenho que fazer exame, eu preciso estar fazendo tomografia e assim por diante, e o tempo vai passando, o medo vai batendo e você fica parada na vida.
você está em remissão, você não tem doença ativa, Deus queira que você esteja curado, então você vai seguir o fluxo da sua vida, você vai seguir vivendo, você vai fazer aquilo que precisa, mas sabendo que de tempos em tempos vai ter a consulta com o oncologista, vai ter os exames de sangue, a colonoscopia de controle, que normalmente a gente faz com 1 ano após o término do tratamento, e depois vamos repetir conforme os achados. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é esquecer que a doença existiu, não é viver só para o câncer. É seguir a vida, retomar as rédeas da sua vida, porém com os cuidados. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, desse formato que eu trago aqui diferente, para poder explicar com um pouco mais de detalhes as perguntas dos seguidores. Se você gostou, deixa seu like, eu vou te pedir mais uma vez, isso é super importante aqui para o canal, para mostrar que é um conteúdo relevante. Ative as notificações, né? Mande para os seus amigos, conte que nós estamos com esse conteúdo novo aqui no YouTube e te aguardo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.